todos, eu sou o professor Léo, sou professor de Física do Poliedro e vim aqui hoje para a gente discutir, sobre a eletricidade. Da onde vem a eletricidade? Desde quando nós a reconhecemos? Desde quando nós podemos manipulá-la? Essas são questões difíceis de se responder, mas, pelo que a gente sabe, desde o século IV a.C., há registros de evidências de fenômenos elétricos vinculadas a experimentos de eletrização. Tales de Mileto, datando aqui do século IV a.C., registrou um experimento simples com resinas de âmbar, resinas oriundas de árvores, em que ele, com aquela resina, atritou, esfregou contra o tecido da sua roupa e percebeu que a partir de então a resina de âmbar passou a atrair pequenos pedaços de folhas ou corpos pequenos e percebeu que aquela atividade só podia estar associada a alguma questão da estrutura da matéria. Ou seja, evidentemente que Tales de Mileto não podia entender, tampouco se questionar em relação à natureza elétrica ou explicar mesmo o porquê que aquela coisa aconteceu. Porém, ele percebeu que a atividade experimental ou aquilo que ele observou deveria estar associada à composição da matéria. Ou seja, de acordo com os modelos atômicos modernos, atribuindo aqui ao mais aceito, que é o modelo de Rutherford-Bohr, sabemos que a eletricidade ou a carga elétrica, que é sem dúvida o elemento principal nas atividades elétricas, está associada a uma propriedade, ou seja, a eletricidade ou a carga elétrica é uma propriedade intrínseca dos corpos, intrínseca da matéria. Portanto, se há átomos, há eletricidade, pois elétrons e prótons constituem, dentro do nosso ponto de vista, os portadores de carga elétrica nos átomos, ok? Agora, como determinar a carga elétrica? Como fazer um corpo inicialmente neutro se tornar um corpo eletricamente ativo ou um corpo eletrizado? Percebe-se, sabemos que a carga elétrica dos elétrons possui natureza oposta à carga elétrica dos prótons na estrutura da matéria. E nós atribuímos a eles os sinais de menos aos elétrons e mais aos prótons, definindo assim uma oposição. É evidente que isso remete a sinais matemáticos, que nos permitem discutir as cargas com naturezas opostas. Ou seja, é muito importante nós percebemos que um corpo neutro, apesar de não ter uma quantidade de carga em excesso, há partículas portadoras de carga. Ou seja, um corpo neutro possui elétrons e possui prótons, porém em números iguais. Ou seja, a eletrização ou os processos de eletrização são meios, procedimentos que nós temos para desequilibrar o número de elétrons em relação ao número de prótons e, com isso, gerar a carga elétrica para os corpos. Há uma equação simples que remete a essa verdade, ou seja, Q maiúsculo representando a quantidade de carga elétrica com unidade de medida no sistema internacional, Coulomb, igual a N vezes E, ou seja, N sendo um número inteiro que representa a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, vezes E. E minúsculo para a gente representa uma quantidade de carga fundamental, ou seja, a quantidade de carga do elétron. O número E equivale a uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O autor desta descoberta, pelo menos no que se sabe em relação à precisão da medida,
foi um americano, Robert Millikan, no início do século XX. A corrente elétrica, por definição, remete a movimentos das cargas em condutores, como fios. Essa corrente elétrica é o fluxo fundamental dos circuitos, ou seja, o que os faz funcionar. Circuitos, nesse caso, podem ser muitas coisas. Circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, circuitos eletroeletrônicos, eletromagnéticos, enfim. Como calcular a corrente, professor? A corrente elétrica é definida por um movimento ordenado de portadores de carga, que podem ser elétrons, prótons ou íons. Sem dúvida, os elétrons são os mais importantes, os mais comuns, porque sólidos condutores conduzem elétrons. Ou seja, mediante uma diferença de potencial, nós temos o estabelecimento desse fluxo ordenado. Como calcular a quantidade desse fluxo? Vamos pensar. A equação, ou nessa equação, I minúsculo corresponde à intensidade do fluxo eletrônico, ou seja, a intensidade da corrente, que é igual a uma relação de carga por tempo. Por exemplo, uma corrente de 2 amperes representa que uma carga de 2 coulombs atravessa uma região conhecida como secção reta do condutor a cada segundo. Ou seja, 2 amperes representam um fluxo eletrônico de 2 coulombs por segundo. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.